Ok, minha gente, hoje e amanhã ainda tem as ofertas do Oliveirão de terça-feira passada, ela vai até amanhã. Então, só não tem mais as ofertas de carne, mas o Oliveirão tem ofertas ainda hoje e amanhã, terça-feira, aí troca as ofertas. Então, se você tiver que pegar as coisas mais baratas hoje, Oliveirão, dá tempo hoje e amanhã, ok? Aí já na quarta-feira e já vem, amanhã terça-feira também tem as ofertas lá do Hortifruti no Oliveirão. Então, já sabe, Oliveirão no alto, ao lado da Original Drogaria, dois parceiraços nossos aqui no programa, ok? Recebendo aqui as pastoras, como eu falei na abertura do programa, Ludmila, Vanessa, Zenildo e Angélica, que está ali fora, mas entra daqui a pouco. Ludmila, bom dia, pastora. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bonita camisa, né? Obrigada. Eu tenho uma igual, logo mais eu vou estar com ela também. Isso mesmo. Aniversário do Copete. Isso aí, mais um ano para a glória do Senhor, o Conselho de Pastores de Teresópolis está se reunindo e hoje vai ser um ato profético, onde nós vamos estar proclamando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O desejo do nosso coração como esposas de pastores, né, do Conselho de Pastores e pastoras do Conselho de Pastores de Teresópolis, proclamar o nome do Senhor para esse tempo. Eu hoje abri o programa, falei sobre o final de semana, que foi o final de semana do Metanoia, que eu não pude estar lá, né, que tive compromisso aqui na cidade, não dava para estar lá. E como é que foi o final de semana para vocês? Dormiram? Descansaram à vontade? Você conhece como é, né? Foi um tempo, foi tremendo, foi um tempo mesmo de graça, muitas vidas, né, sendo transformadas, libertas, salvas, e esse é o intuito do projeto, né? A gente faz o que a gente pode, a gente se cansa assim, mas a recompensa de ver no domingo pessoas se prostrando e sendo libertas, famílias, né, sendo restauradas, não tem preço. É verdade. Então vale a pena todo o esforço e às vezes deixar de dormir um pouquinho, vale a pena. Deixar de dormir um pouquinho não, deixar de dormir muito. Bastante. Porque a gente paga para... Bom, comer come, né? Paga para comer rápido às vezes, né? Para não dormir e para trabalhar muito. Amém. E a gente ainda paga para fazer isso. Ainda paga. Ainda sorri e celebra, porque é gratificante demais. Por isso que a gente vê que é só o próprio Jesus, que é uma multidão de pessoas. É o amor, Sim. né? É o amor que nos de move, Deus. né? Movidos no mesmo propósito, né? É verdade. Mas é tão bom ficar lá, né? É muito bom. Gratificante ver vidas restauradas através do Metanoia. Então isso, todo esforço, todo cansaço, todo trabalho, ele traz para nós uma satisfação de ver como é edificante não só para quem passa, mas também para nós que estamos lá trabalhando. A gente sai de lá cansados fisicamente, mas renovados no espírito e na alma. Aonde eu costumo ficar, eu gosto muito de estar lá, que eu fico junto com a Ludmila, aquilo me emociona quando eu vejo jovens, 17, 18, 19, 20, 22 anos, jovens. Isso é que eu acho muito importante dentro do Metanoia. Exatamente. Você pegando jovens. Sim. Porque eles são muito perdidos, né? É uma geração que precisa de um direcionamento e essa ferramenta de despertamento também, que os aproxima do propósito e os aproxima de Deus também. E a gente Pois vai é. passando bastão, né? É verdade. Vai ensinando eles, é muito tremendo. É um encontro de todas as gerações. De 15 a 80, 85 anos, a gente vê isso, né? E veja aqueles senhorzinhos, aqueles senhorinhos, às vezes com uma bengalazinha, todos cheios de dificuldades, mas ali, tanto trabalhando, quanto também passando e recebendo do Senhor. É verdade. Então não tem preço, não tem preço. Quando me perguntam, quando vai pessoas lá da igreja, quando vão, né? Perguntar, o que a gente vai fazer lá? Eu falei, olha, vocês vão descobrir o que vocês vão fazer lá. Agora é o seguinte, não é fácil. Não é fácil, desafiador. é difícil. Não é um encontro, não é um retiro. É muito difícil passar pelo Metanoia. Agora, a realização depois... E sobre o caso dos jovens, né? Isso. E você cuida de jovens, né, Ludmila? Sim, a gente cuida, nós somos pastoras de igreja local. O Metanoia é uma ferramenta, é um braço de ajuda para a gente estar trazendo essa juventude para perto, né? Cuidando, investindo na vida deles, transformando vidas e entendendo que é para todos, né? É homens e mulheres que têm um chamado, que tem uma missão de levar o nome do Senhor, de transformar vidas com o amor de Jesus. E a gente acha que a gente está indo para servir e, na verdade, nós recebemos muito. Nós saímos renovados, saímos fortalecidos. Nossa, é muito tremendo, porque a gente realmente sai cheio daquele lugar. É um tempo muito precioso.
Qual é a tua igreja? Eu sou pastora na Igreja de Cristo em Teresópolis, esposa do pastor Eduardo. Nós ficamos ali no bairro de São Pedro, na rua Fileuterpe. Na Fileuterpe, isso mesmo. E a tua? Casa Geração Videira, pastor Cleidson, muito conhecido pastor Nino. Estamos ali crescendo, né? Estamos em crescimento, temos 3 anos de ministério. Estamos ali no bairro da Beiralinha, antiga creche da Beiralinha. Na antiga creche. Bom, Ludmila, todo mundo já veio, que ela já veio aqui várias vezes, né? Ela e o Bruno, o pastor Bruno. Eu estou aqui com um grande amigo, um cara que eu gosto pra caramba, e ele botou aqui, bom dia amigo, eu já falei com ele hoje cedo pelo WhatsApp, a gente já se falou. Parabéns pelo Copete, pastores e pastoras. Só que ele está nos Emirados Árabes, ele é o pastor Márcio, professor Márcio, marido da Marcela. Aliás, quem manda é Marcela, ela é missionária, trabalha numa universidade lá nos Emirados. E o Márcio, ele quer fazer o Metanoia. Mas o Márcio, quando é que você... o próximo para você é 4, 5 e 6 de julho, não é? De julho. O próximo é 4, 5 e 6 de julho. Não sei se vai dar tempo você estar em Teresópolis, né? Se der tempo, é contigo mesmo, porque ele vem em julho a Teresópolis. Olha, Então, tá fechado. Ele é pastor também, né? E ele é professor também lá nos Emirados. E a Marcela trabalha numa universidade brasileira. Gosto muito deles. Benção. E a filha deles, que está fazendo hoje, isso aí eu vou mostrar durante a semana, um trabalho sobre o Brasil e incluiu a TV Diário, botou lá Teresópolis, o livro de Vanderlei, colocou lá nesse trabalho sobre o Brasil, no Dia do Brasil, lá nos Emirados. Essa menina, a filha do Márcio e da Marcela, ela tem 16 anos agora e ela já mora há 9 anos nos Emirados. Então, quem mora fora do Brasil, a educação é outra, é diferente, né? E ela já chegou e falou, pai, mãe, olha, eu vou embora, eu vou para o Canadá, quero ir embora para o Canadá. Isso ano passado, com 15 anos. Nossa. A gente estava almoçando, ela até falou isso, né? Eu quero ir para o Canadá. E ela falou para mim, tia, eu vou para o Canadá, eu vou estudar no Canadá. É diferente, vou voltar ao Metanoia. E lá no Metanoia, a gente pega jovens tão machucados, crianças, 17, 18, 19 anos, tão machucados, eles chegam lá numa situação assim, deplorável. Muito mal. Como conduzir isso, Ludmila? Olha, o primeiro apoio é a gente trazer eles para perto com afetividade, né? Amando com o amor de Cristo, para que eles quebrem, né? Eles já vêm todos muito armados. Então a gente quebra eles ali nesse primeiro encontro, nesse primeiro confronto, da gente quebrar eles com o amor, sabe? Esse afeto, o abraço, o carinho, o sorriso, eu acho que faz toda a diferença. E aí nós vamos entender, vamos ouvi-los. Quando a gente, né, dá a voz a eles, aí eles abrem o coração. Eles têm ali a liberdade de dizer, olha, essa é a minha dor, esse é o meu trauma, eu estou com essa dificuldade, eu tenho essa necessidade, eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair desse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, são várias situações, né? Muitas. São situações que a gente às vezes nem imagina. E algo que eu acho que é muito pontual para esse tempo é a gente entender que não é sobre a minha dor, é sobre a dor do outro. Então, a gente tem que ouvir, porque muitas vezes a gente vai ver ali uma coisa que eu nunca passei, que a minha família nunca passou, mas alguém passou, alguém viveu, alguém teve uma vulnerabilidade, alguém passou por uma situação de violência. E aí nós precisamos nortear isso, nós precisamos como igreja, como pastores no nível de cidade, ouvir essa voz, ouvir a dor dessa pessoa e entender e abraçar ela naquele lugar. Então não é só sobre mim, não é sobre a minha realidade social, não é sobre a minha realidade da minha igreja, não é sobre a realidade que eu vivi e que eu tenho vivido, mas é sobre o outro. E a partir do outro, o Senhor nos chama a fazer uma missão, a vivenciarmos a nossa fé na prática, trazendo a realidade para esse jovem. Então, eu acho que o Metanoia, ele não te tirou dessa caixinha, de que antes eu tinha as minhas respostas, as minhas circunstâncias sociais, e às vezes não tinha nada a ver com o outro. E quando eles chegam lá, é para todos. Todos têm uma dor, todos têm uma situação, todos têm uma vulnerabilidade, e aí a gente eles encontram esse lugar, eles têm voz e eles são abraçados. E eu acho que é o diferencial que a sociedade precisa. Eu acho que é o diferencial que a nossa cidade precisa. Nós precisamos ser despertados nisso, sabe? Da gente
ouvir, mas ter uma resposta para eles. A gente não fala de metanoia. A gente fala de metanoia que a gente pode, né? O resto a gente, outras coisas, nessa situação a gente não pode falar. É um grande segredo. Mas tem que passar, né? tem que passar. Viver Tem essa que, experiência. eu falo, tem que vivenciar. É. Não adianta eu passar a minha experiência. Não Me vai. divirto com isso. Às vezes eu encontro pessoas na rua com a camisa e eu chego e falo assim, onde eu consigo uma camisa dessa? Como é que eu compro? Aí a pessoa, não, você tem que passar. E eu começo a perguntar. Aí, pronto. É muito engraçado. Maravilhoso. Alguns soltam. Eu estava lá onde eu trabalho, junto com a Ludmila, vocês sabem onde é, e chegou uma jovem, ela talvez 19, 20 anos, tá? E eu vi que ela estava muito sofrida, muito sofrida. Eu dei o primeiro passo. Isso já tem mais de 6 meses que isso aconteceu. Eu dei o primeiro passo. E eu vi que não era para mim. Aí eu olhei, a primeira pessoa que eu vi foi a Elaine. Ah, foi mesmo. Eu me lembrei agora. Lembrou? Aí eu chamei a Elaine. Elaine, quando chegou perto de mim, ela disse o que estava acontecendo com a menina. Ela nunca tinha visto a menina, nem eu. Ela falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela foi conversar com a menina e eu fiquei do lado, ouvindo. Né? E foi Aí me fechei, me concentrei, fiquei do lado, ali prestando atenção e vendo. Eu fiquei assustado. O sofrimento daquela jovem. a dor, Muitas né? histórias, né? Tá? A dor, e pelo que ela tinha passado, né? E foi tão bom para ela que quando chegou no domingo, tá? Aquilo estava trancado dentro dela. Aqui, eu me lembrei. Aí quando chegou no domingo, aí o pastor Bruno começa a chamar pessoas, né? Que ele começou a chamar, ela levantou e foi lá e contou a história dela. Uau. Na frente de todos. Na frente de todo mundo. Aquilo estava fechado. E eu fiquei ali parado olhando, falei, não é possível que em 12 horas houve essa transformação. Mudança de chave, né? Mudança Até o de mente. semblante muda. Sim, né? mas ela mudou completo. Ela estava muito magoada, muito sofrida. Sim. Tá? E uma criança. Meu Deus. Uma Que criança. sufocou ela por anos. De Né? repente. Por anos, né? De repente, em qualquer tempo ali. Pronto, é como se tivesse neto. É o Senhor Jesus, ele tem para transformar totalmente. E as famílias, né? Porque nessa edição eu estava vendo que muitos jovens indo contar o testemunho que passou pelo metanoia, trouxe mãe, trouxe pai, porque eles querem trazer toda a família. Então é lindo quando você vê a transformação dentro dos lares. Aí você vê ali os pais se rendendo, né? Os irmãos. Então não é só sobre uma pessoa, né? É sobre uma família. Sobre uma família sendo restaurada. Quando a gente quer o nosso bem, a gente quer o bem de quem a gente ama, né? Sim. E você carrega. Carrega. E quer levar nessa pra todos. unidade das igrejas, a gente vê algo de Deus muito especial, né? Falando também de Copete, falando sobre essa unidade que a gente vem caminhando ao longo desses anos, desses 34 anos. O Metanoia, ele tem essa representação da unidade ali não é uma bandeira de uma denominação levantada. Nem é uma religião. Não é uma religião. E ali nós nos encontramos juntos num propósito e ali a transformação acontece por conta dessa unidade também. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Bruno, pela vida da pastora Ludmila, que são incentivadores, nos incentivam como pastores, né, com muita leveza, muita graça. E isso também reflete em todos que estão ao redor, nas igrejas, nas comunidades, e a gente pode levantar ali não uma bandeira de uma denominação, mas a bandeira da palavra de Deus, do Evangelho e de Cristo. Amém. Comigo aconteceu o seguinte, eu não vou falar aqui que eu não sou o foco. O foco é vocês, senão eu vou ter que contar a história toda. Mas eu, quando eu passei, na segunda-feira de manhã, quando eu peguei o carro para trabalhar, eu moro em frente ao Oliveirão, eu saí da minha garagem. Quando eu saí da minha garagem, eu parei, desliguei o carro, fiquei uns 10 minutos, eu perdi o rumo. Na segunda-feira de manhã, eu perdi o rumo. Olha. Acontece com O metanoia todos. começou para você. Porque Talvez hoje, seja. hoje começa sim. muita Sim. gente a mente. Porque lá vai a transformar ação, pela aí renovação. você começa a pensar. Aí vem refletir, né? Passa Eu levei Aí, 15 dias digerindo, meio perdida. Não, eu também. valorizando tudo. Foi impactante até mesmo para o meu ministério. Então, eu sempre falo para as pessoas que ali existe algo mesmo que Deus trata, que às vezes são grifos que estão dentro de nós e que Deus põe para fora no tempo oportuno, e aquele é um lugar onde Deus preparou uma ferramenta que nos dá essa oportunidade de ser tratado e transformado naquele local. Glória a Deus. E eu fiquei realmente esses 10 minutos, aí depois eu tenho o resto do dia, enfim, até entender
e absorver aquilo tudo. Quem parasse você na rua e falar, o que está acontecendo? Não, mas eu fiquei, eu já Porque contei isso, ver- eu fiquei ver ali o- parado. Ver o Hélio quieto. Que isso, 10 minutos ali parado dentro do carro, Amém. perdi o rumo. Bom, elas vieram aqui para falar sobre o dia de hoje, que é aniversário, quer dizer, vieram para falar também sobre isso, que é aniversário do Copete. Já a gente vai falar onde vai ser e o que vai acontecer. Mas antes, eu tenho um comercial agora, não tenho? Tá, eu vou para o comercial e rapidinho a gente volta. Vamos nessa.